Já vou compartilhar a tela. Opa, peraí. Então, gente, boa noite. Estamos ainda em poucas pessoas, mas só mulheres. Então, feliz Dia das Bruxas a todas e todos, né? Temos 2 homens na turma. E aí o Ronaldo depois vai assistir a gravação, né? Hoje é um dia clássico de Halloween, né? Com essa chuva. E a Ariadne estava recordando, acho que a Natália e a Fernanda foram minhas alunas. A Ariadne estava recordando os Halloweens presenciais da Uniandrade. E esses dias eu achei uma foto, até mandei para a Ana Lúcia, devia ter mandado para você também. A Ana Lúcia foi minha aluna também, a Célia, que está assistindo a gravação. Então, foi uma boa recordação aí desses Halloweens. E também, só porque eu falei na Ana Lúcia, ela está entrando. E também a saudade do presencial, né, gente? As aulas presenciais já retornaram, mas esse curso tem sido à distância, né? Adoraria poder fazer uma reunião presencial, mas nós temos na sala pessoas de fora da Uniandrade, né? Então eu prefiro realmente continuar aqui no online. Mas também para os próximos cursos existiria essa possibilidade de fazermos um ou outro encontro presencial para não perder o calor humano, mas aqui eu estou vendo que tem pessoas de outras partes do país, acho interessante manter esse formato. Boa noite, Fernanda. Fernanda Neves já entrou. Boa noite, Ana Lúcia. Boa noite para quem eu não dei boa noite ainda. E hoje nós vamos aprofundar, né, o nosso estudo das santas, bruxas e profetisas na literatura e na mitologia. Nada mais apropriado, porque estamos hoje no Halloween, justamente no Dia das Bruxas, né? E vamos seguir também com o estudo das sacerdotisas, das profetisas, inclusive eu vou abordar hoje as Brumas de Avalon, que é uma tetralogia muito interessante. Eu estou finalizando a leitura da Senhora da Magia, que é o primeiro tomo, e para mim foi bastante indigesto ali os aspectos do feminino ferido, e hoje eu vou trazer alguns desses aspectos para vocês, né? Então, só relembrando brevemente, a aula passada, a Michele fez uma pergunta muito interessante envolvendo a Bíblia, o pensamento hebraico e o feminino ferido. Eu expliquei para vocês nas primeiras aulas que o pensamento grego é o que mais fere o feminino, né, por conta da cisão, da separação entre corpo, alma, mente e espírito. E o pensamento hebraico não tem essa separação. Então, esse é um fator aí que favorece um feminino mais integrado dentro do pensamento hebraico. No entanto, a Bíblia nos traz exemplos de mulheres que vão evoluindo conforme o povo hebreu também vai caminhando. Então, a gente tem ali o exemplo da Sara e Raquel, lá no Gênesis, que não são propriamente exemplos de um feminino curado. Feminino curado seria Maria, lá no Novo Testamento. É uma evolução muito grande, né? Porque o que na Bíblia a gente poderia dizer que fere esse feminino? Se a gente fosse pensar, né, num feminino ferido no texto hebraico, mesmo o pensamento hebraico não ferindo o feminino, a gente tem um texto que traz muitas vezes a questão da esterilidade e do espírito de bastardia entre essas mulheres. No caso de Sara, ela era estéril, né? E a mulher estéril, naquele momento, ela era uma mulher até certo ponto amaldiçoada, mal vista pela sociedade, mas não especificamente por ser mulher, mas porque ter filhos era importante para o pacto que Abraão fez com Deus. Então, para aquele povo evoluir, obviamente, teria que se ter filhos. Aí essa mulher estéril, que também é o caso de Ana, né, esposa de Eucano, ela se torna uma mulher aí meio que à margem da sociedade. Mas a gente não pode ter uma interpretação grega desse fato, né? Um imaginário que é misógino, né? A misoginia, isso sim vem do pensamento grego.
Raquel também, gente. Raquel é uma mulher que tem um espírito de bastardia. O que, que é bastardia? Bastardia é falta de pai. E aqui eu não estou falando do pai físico. Né? Raquel é filha de Labão. Né? Ela tinha um pai físico. Eu estou falando de um pai espiritual. E no caso do povo hebreu, o pai espiritual deles era o Senhor. Né? Eles tinham um pacto com esse pai. Então, a bastardia espiritual era um problema, que era o caso de Raquel. Raquel, quando vai com Jacó, quando ela vai fugir com Jacó, ela leva as imagens do pai. Ou seja, ela cultuava ali outros deuses. Isso é um espírito de bastardia, naquele contexto. Então, esses são fatores que vão fazer com que o feminino fique enfermo. Porque o que cura o feminino? A integração do masculino. Né? O feminino ferido está separado do masculino. Então, ao excluir o masculino, obviamente, você cria uma cisão na alma, você separa essa alma do espírito do masculino e consequentemente, ela vai ficar ferida. Né? Então, no início lá da história do povo hebreu, a gente tem esses exemplos de mulheres que estavam ali, não estavam totalmente alinhadas. Sara vai evoluir porque ela aprende a ficar dentro da tenda. O que é a tenda? É o mundo subjetivo, é o mundo interno, é um lugar de recolhimento. Ela vai para dentro da tenda e a promessa do Senhor se cumpre. Ela gera Isaac, mesmo ainda em idade avançada, tá? Aí até chegar em Maria. Esther, para os judeus, né? Porque Esther é basicamente uma história judia, né? É uma história judaica, ela não é tanto utilizada não é tão utilizada no cristianismo, né? Porque o cristianismo vai olhar muito para a figura de Maria, mas para a tradição judaica, Esther seria Maria para eles, né? Uma mulher que gera uma realidade espiritual, tanto que eles têm até uma festa chamada Festa de Purim, é uma festa assim que se celebra, né? A oportunidade que os judeus têm de lutar, né? E Esther é o epítome disso. Boa noite, Eunice. E o que eu procurei trazer para vocês? A ideia de que as mulheres, e aqui eu estou pensando um pouco, o feminino no gerar espiritual, mas a mulher como um portal espiritual entre dois mundos, por conta do útero. O útero é o que vai fazer essa conexão entre o mundo espiritual, o mundo sobrenatural e o mundo físico. Tanto na forma de um bebê, numa gestação concreta, quanto na forma de um projeto, sei lá, um livro, muitas vezes, a gente está escrevendo um livro, a gente diz, eu estou aqui, estou grávida, estou gestante, você está gerando isso a partir desse lugar do útero, no caso da mulher. O feminino no homem também gera, mas na mulher isso é muito mais intenso, porque nós temos um órgão que faz essa gestão, né? Essa gestação e essa gestão, né? Então, isso, a mulher, ela é a primícia, né? Ela é o vir a ser, ela é aquela que lida com o que não veio à existência. Então, eu trouxe o exemplo de Jeoseba, né, que salvou lá o filho do rei que estava sendo assassinado, né, o herdeiro do trono, sabendo que ele iria ser necessário para a sucessão, no meio de um extermínio. Uma mulher muito corajosa, por sinal, não é muito citada na Bíblia, mas ela é importante ali naquele momento. Então, ela lidou com o que não tinha vindo à existência ainda. Eu dei até aqui o exemplo, né? Quando você vai receber uma visita, você pensa em todos os pormenores, né? Da presença dessa pessoa junto com você, você está lidando com o que não veio à existência. Uma aula que você prepara, em que você vai pensando o que os alunos podem perguntar, você está fazendo essa gestão do vir a ser, até ele se materializar, né? E também o que eu acho muito desafiador trazer aqui para a gente é a ideia de um empoderamento de uma identidade baseada em outros padrões que não aqueles padrões impostos pela nossa sociedade. Qual é o padrão de empoderamento feminino imposto, cultivado na nossa sociedade? É o empoderamento secular. A mulher numa polaridade masculina, ocupando lugares masculinos, destinados aos homens, né?
Eu estou dizendo que a mulher não pode ocupar esses espaços? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que é uma forma de empoderamento que muitas vezes destitui a mulher de um lugar reservado para ela em termos espirituais, que é desse gerar uma realidade. E aí aqui eu coloco a contraposição entre o secular e o eterno. O secular é o que vai passar. O próprio nome já diz, né? É uma coisa do século. O eterno é o que permanece. Por exemplo, os textos da Bíblia, né? A palavra que está na Bíblia é uma palavra eterna. É o que diz respeito ao sobrenatural, ao espiritual. E muitas vezes, na maioria das vezes, aliás, as pautas do feminismo não trazem esse lugar espiritual da mulher. Trazem um empoderamento baseado na carreira, na conquista do status, de estabilidade financeira, o que é importante, eu concordo, mas a existência feminina, o lugar do feminino não é feito só dessa parte que é uma parte que é para fora, se vocês forem analisar, né? É uma coisa que é para fora, não é dentro, não é no mundo subjetivo. E o pensamento hebraico nos traz esse empoderamento eterno, né? Esse empoderamento espiritual da mulher. Uma coisa não exclui a outra, mas só o empoderamento secular empobrece a visão que a gente tem do que seria a própria existência de uma mulher, né? E hoje eu vou trazer outras mulheres que nos permitem pensar a esse respeito. Então, eu não sei se alguém tem alguma pergunta sobre a aula passada, porque hoje a nossa aula vai ser sobre o culto às deusas na literatura e na mitologia, e também vou trazer as sacerdotisas e as profetisas, tanto na Bíblia quanto fora da Bíblia, em alguns exemplos aqui de outros textos literários, e da mitologia também. Uma coisa que a gente observa, que é uma tendência, né, nessa questão do empoderamento secular, é justamente o culto à deusa, né, uma oposição à ideia de um Deus monoteísta masculino, né, o incômodo, né, das mulheres com essa ideia de que o Deus, Deus é sempre um homem, né, Deus é sempre masculino. O Deus das grandes religiões, gente, é masculino sempre, né, dessas religiões monoteístas, o islamismo, o cristianismo, o judaísmo, é uma polaridade masculina, né. Na tradição hindu, na tradição dos sumérios, dos egípcios também, a gente vai ter outras deusas. Eu até não vou trazer muito isso, porque senão vai extrapolar o escopo dessa aula. Mas, basicamente, a gente pensar nas deusas, né? Quem são essas deusas? Né? Qual é a egrégora espiritual que envolve, né, essas deusas, e se elas estão associadas, até que ponto elas estão associadas a um real empoderamento, tanto do feminino quanto da mulher. Lembrando que o feminino é uma dimensão existencial humana. Ele é presente nos homens também. E o que a gente vai achar nesses cultos às deusas, né, na própria história das deusas? Um imaginário sacrificial, coletivo e ancestral, que, por sinal, permeia o feminino ferido por si só. Né? O que eu quero dizer com isso? Aquela ideia que é atribuída ao cristianismo, inclusive, na figura de Eva, na figura de Lilith, de que tudo é culpa da mulher. Isso é um pensamento muito complicado que surge a partir dos gregos e que integra esse imaginário sacrificial, coletivo e ancestral. Então, pensem nas nossas ancestrais, o fardo que essas mulheres carregavam, dentro dessa visão. Coletivo, porque todas nós, no profundo do inconsciente, carregamos isso. E a questão do sacrifício, que é incrivelmente reatualizada, gente, pela própria Netflix. A maioria dos filmes que trazem mulheres na Netflix, gente, é uma coisa acachapante. A maioria das mulheres se matando de trabalhar, em dupla ou tripla jornada. Aí, esses dias eu recebi uma notificação de um filme sobre uma enfermeira que é vítima do Barba Azul, de um masculino sinistro, né? Chama O Enfermeiro da Noite, o filme, até nem fui assistir. E um outro filme também que eu assisti, Uma Garota de Muita Sorte, que mostra esse feminino numa polaridade masculina, mas extremamente ferido.
a personagem principal, a Tiffany, ela tá muito ferida, e ela vira lá uma jornalista renomada, mas por trás dessa imagem existe uma ferida sangrando, que é a ferida do abuso, a ferida não é nem do abuso, né? É do estupro mesmo, porque ela foi estuprada na adolescência, enfim. Tem toda uma discussão muito complicada, mas o que eu quero dizer com tudo isso? Esse imaginário sacrificial, ele se reatualiza no nosso cotidiano, gente. Nas jornadas que a gente assume de trabalho, as que têm filhos, é tudo muito destinado ao sacrifício, tudo conquistado com muito sacrifício. Porque existe o machismo, por causa do patriarcado. Tudo isso integra esse imaginário sacrificial, né? E nós não temos como nos livrar disso, nós precisamos integrar essa sombra. E é dessa sombra que eu vou falar hoje aqui, né? Um outro problema muito sério é o reforço das interpretações da tradição judaico-cristã e da religião católica. Eu não estou criticando aqui a religião católica, eu tenho uma base católica, meus pais são católicos, tudo mais. Mas algumas interpretações dessas tradições e dessa religião reforçam esse imaginário sacrificial da mulher, relacionado ao feminino também. Uma das ideias que eu tinha antes de ler o texto bíblico, o texto bíblico é machista, o texto bíblico coloca a mulher no lugar de servidão. Não é bem assim, a gente está vendo que não é por aí. Mas o que gerou isso? A interpretação, a exegese bíblica baseada na religião. Certo? Se você ler a Bíblia como ela está colocada ali, isso é extremamente questionável, como eu estou mostrando aqui para vocês, né? Então, também tem esse elemento a ser considerado. O culto às deusas, ele traz um aspecto devorador e destrutivo. Então, quem não tem estudo sobre esse culto às deusas, geralmente vai associar com empoderamento, mas, na realidade, o que a gente tem é um empoderamento pela via da destruição. Eu li vários sites, gente, páginas no Instagram a respeito, né, envolvendo esse culto a Deus, essa grande mãe, né, que vem da terra, a grande mãe terra, tem um aspecto muito sombrio nesse culto, né, inclusive que diz respeito, eu lembro de uma moça, uma vez que conduzia mulheres numa dessas páginas aí do Instagram, e ela falava assim, que, era uma questão que envolvia ginecologia natural, que é outra vertente muito forte hoje em dia, porque tem mulheres que não querem tomar anticoncepcional e etc, né? Considerando a importância da contracepção nesse empoderamento secular. Ela dizia assim, muitas vezes eu recebo mulheres com problemas ginecológicos e foi só separar que resolveu. Foi só separar do marido que resolveu. Olha o absurdo, gente. Olha como isso é complicado. Olha o feminino, isso é feminino ferido. Entende? E muitas vezes envolvendo esse culto às deusas. E aí, quando eu estudei e eu descobri que havia esse aspecto devorador e castrador do masculino, eu falei, tá aí a resposta. E a gente vai ver isso claramente nas Brumas de Avalon. Estou dando exemplo aqui de rede social, gente, porque chamou muito a minha atenção. E tem coerência com o que eu vou trazer aqui, né? A atribuição de machismo ao texto bíblico, né? Ao cristianismo bíblico, ao texto bíblico, isso a gente já discutiu, que é muito questionável, né? E uma coisa que o Hellinger, né, aquele filósofo que eu mencionei no início do curso, vai dizer sobre o embate das consciências. A gente tem uma consciência cristã e uma consciência arcaica. A consciência cristã tem um sistema de valores, a consciência arcaica, ela age no oculto. Então, esse culto às deusas envolve aspectos muito enraizados da consciência arcaica. E lá nas Brumas de Avalon vai ter esse embate muito claro entre a Viviane e o Merlin, que são lá da ilha de Avalon, e os guerreiros lá, inclusive o esposo da Igraine, de toda aquela situação que eles manipulam, né, para justamente trazer essa questão aí da religião católica, e é um momento importantíssimo ali de expansão do cristianismo. E Avalon como esse reduto à margem, que é um feminino ferido, depois eu vou explicar para vocês. Então, a consciência arcaica atua nessas representações aí de deusas né, dessa coisa destrutiva também, né? As Brumas de Avalon são representante máximo do culto às deusas na literatura, é um livro muito lido,
E aí, uma coisa que eu ia entregar hoje para vocês no Dia das Bruxas, é proposital, né? Eu sei que a bruxa é uma imagem que fascina muito, mas a bruxa, dentro dessa perspectiva que eu estou desenvolvendo aqui, ou a maga, a feiticeira, representa um feminino ferido, buscando poder. Então, quando esse feminino está ferido no ser humano, cindido, e não existe, assim, esse fortalecimento interno dessa mulher, ela vai buscar poder. E uma maneira de buscar poder é investindo na bruxaria, investindo na magia. Então, pensem aí em todo o imaginário que a gente tem de séculos e séculos aí de uma opressão, né? E essas, né, o que se convencionou chamar também de opressão, e essas mulheres à margem buscando esse poder por meio da bruxaria. Então, essa é uma chave interessante, eu vou retomar daqui 15 dias, na aula do dia 21, a gente vai falar mais das bruxas, né, que eu vou trazer os contos de fada e tudo mais. E uma outra coisa que fere demais o feminino e que está presente no inconsciente coletivo e na consciência arcaica, o ideário matriarcal. Isso é muito bonito, sabe, gente, num primeiro momento. E a questão, obviamente, tem as ancestrais, né, de cada uma e tudo mais, mas o problema é quando se erige um ideário matriarcal, né, uma cultura de mulheres, o feminismo vai bater muito nessa tecla, mas isso fere o feminino porque exclui o masculino. Né? Não estou dizendo que, vou fazer uma reunião de mulheres, estou ferindo o feminino. Não é isso. A maneira como isso é feito. Né? Eu, por exemplo, estou agora inscrita, no final de novembro, num congresso só para mulheres. É um congresso para mulheres. Né, que a pessoa está lá fazendo, vai organizar. Muito interessante. Aí alguns homens perguntaram: posso participar? Não, a proposta é para mulheres. Não tem problema nenhum com isso, entende? Mas é a maneira como isso é feito e a intenção com que isso é feito. E às vezes a intenção é de exclusão mesmo, em muitos casos, uma exclusão que realmente cancela o masculino. Uma coisa é reunir mulheres para discutir assuntos do feminino, das mulheres. Outra coisa é ficar excluindo os homens, vendo o homem como inimigo e tal. Isso fere o feminino. E nas Brumas de Avalon vai ter muito isso. A gente vai ver. Então, pensem, gente, o matriarcado, esse matriarcado que seria o ideal, etc., fere o feminino. Não tem como ter uma sociedade feita só de mulheres. Isso não existe, isso é uma utopia, uma coisa, uma loucura absoluta. Nossa humanidade vai acabar desse jeito, porque a semente do homem é necessária, né? Mas lá nas Brumas, a gente tem essa busca por esse pensamento matriarcal e mulheres extremamente feridas nesse lugar. Gente, é muito comum encontrar, e eu estou falando por experiência própria, é muito comum a gente encontrar empresas com matriarcado, né? Cursos inteiros só com professoras mulheres. Nada contra, volto a frisar. Mas o problema é o pensamento que se estabelece a partir daí, de que só as mulheres conseguem performar determinadas tarefas. A gente está caindo no extremo oposto que a gente mesmo criticou. Porque só os homens, porque só os homens. E muitas vezes, nesse ideário matriarcal, a gente tem essa visão acirrada. E é completamente contraditório pensar dessa maneira. Se estão buscando libertação, se estão buscando aí uma cura, é um absurdo pensar dessa forma. Né? Pelo menos essa é a minha visão. Enfim, eu sei que é tudo muito polêmico, mas assistam, gente, na Netflix, Uma Garota de Muita Sorte. É um filme muito interessante que traz, né, essa moça, Tiffany, uma jornalista muito inteligente, muito renomada, e por trás dessa mulher, né, o grau de sofrimento, né, que ela tem e toda a jornada dela para tentar achar um caminho de cura. Agora, o filme lá da enfermeira eu não assisti ainda, mas é impressionante observar como a Netflix tem esse padrão, né, essas mulheres ou donzelas idealizando, né, o mundo, ou muito feridas, em situações degradantes, até algo desagradável de se assistir, né, e, como eu falei na primeira aula, talvez fosse o caso de nem assistir isso,
a gente acaba consumindo esse produto, mas vale esse alerta, né? Para a gente mudar de postura. Agora eu vou entrar nas deusas. Né? A primeira deusa que eu selecionei para falar, eu não sou especialista, gente, no misticismo oriental, na tradição hindu e tudo mais. Profe, Mas eu vou falar da deusa Kali. Antes, deixar a Ana Lúcia falar que ela levantou a mão. Pode falar. então, eu percebo que o papel do feminino perdeu a referência, assim. Quando a prof fala nas mulheres que tem na Netflix, ou elas são caricatas para as donzelas ou caricatas para as mulheres mais, assim, vamos dizer, que elas resolvem todos os problemas. Heroínas, né? As heroínas. Mas são umas heroínas sem feminilidade, elas são mulheres que acabam assumindo uma postura masculina sem serem, vamos dizer, não que elas vão desandar para uma homossexualidade, não. Elas vão assumir o papel do homem e o papel delas também, É. né? Então, elas são mulheres, a gente diria assim, fortes, né? São mulheres. O homem não tem esse padrão duplo. Quando eles são. Por que tem que ser assim? A mulher, ela se sobrecarrega muito. Aí entra no imaginário sacrificial. A nossa sobrecarga diária, muitas vezes, está dentro de um imaginário sacrificial. No profundo do inconsciente tem aquela informação do sacrifício. E não lhe parece que a questão do sacrifício nos é imposta pelos homens? Não, nós nos colocamos nesse É papel? imposta por, lógico, tem alguns homens que vão impor, mas eu vejo muito mais mulheres cobrando de mulheres esse sacrifício. Eu vejo Eu vejo, por exemplo, a minha filha, né? Ela tem uma performance feminina muito relacionada a eu posso tudo, eu não preciso de homem, eu sou eu mesma, né? E eu vejo que as amigas dela, a minha filha tem amigas entre 25 e 35, e são todas sozinhas, são moças bonitas, são moças elegantes, mas quando a gente fala assim, o que eu quero dizer assim? Não se tem atualmente um perfil feminino que seja suave, soft para nós mulheres. E esse perfil hard, né, esse perfil pesado, me parece que não somos nós, mulheres. Eu acho que o mundo conspira para que nós sejamos. isso, pensamento grego. Você está falando basicamente a mesma coisa que eu. Isso que você falou da sua filha e tal, é basicamente feminino ferido. Não preciso de homem, não preciso. Isso é basicamente feminino ferido, né? E é complicado, mas eu vejo muito mais as outras mulheres cobrando a mulher cobrando da mulher. O feminino ferindo o feminino. Sim, e às vezes eu não entendi muito essa questão do feminino ferido, porque eu tenho, por exemplo, a minha afilhada que quer ter um relacionamento, quer se casar e quer ter filhos, tem 30 anos. Ela fala assim para mim, Dinda, eu quero, estou disposta a ter uma família. Os homens não estão. Isso é feminino ferido também. É E, feminino ferido. então, assim, como que eu vou sair, vou no supermercado, eu vou comprar um marido para ela, né? Porque se Pois é, mas aí, gente, foi aquilo. Eu sugeri lá que você seguissem a página da Daniela, @terapia inteligente no Instagram. Ela discute todas essas questões de um prisma psicológico. Eu sou aluna da Dani. Eu não conduzo mulheres nesse caminho. Eu estou sendo conduzida nesse caminho. E é estarrecedor ver isso que você está falando. O sim, quanto a gente é cooptado sem perceber. Isso é um sim, aprisionamento. e até a minha posição, quando eu era recém-casada, que eu me casei, existia um perfil, você vai ter que ser assim como esposa, né? Sim. Durante a minha vida, eu me separei, depois eu casei de novo, fiquei viúva, e me parece que a história, né, de nós mulheres hoje com 60 anos é buscar a autonomia, não é buscar a parceria, não é a complementaridade. O homem passou a ser
no meu ponto de vista, né? Alguém que é melhor sozinha, porque os homens atrapalham e incomodam, né? Que também é feminino ferido. Eu até ia passar para Fernanda, Lúcia. Talvez fosse o caso a gente um dia marcar uma reunião à parte para discutir tudo isso, porque assim, volto a frisar, eu sou aluna da Daniela, eu estou sendo conduzida nesse caminho. Ai, prof, depois a senhora passa o endereço certinho novamente para a gente entrar? Inteligente, eu estou sendo conduzida nesse caminho e é que ela trabalha da perspectiva psicológica, né? Se a gente for ficar aqui falando, vai perder o fio da Isso, meada, mas... não é terapia, né, prof? Sim, mas eu estou deixando o Instagram dela, porque as alunas aqui são todas mulheres e surge esse tipo de coisa mesmo. Mas eu estou sendo, eu não posso mentir para vocês que eu conduzo, porque eu não conduzo, eu estou sendo conduzida, né? Sim, sim. E E quando... é muito interessante. Mas eu acho que a perda dos papéis também está relacionada nos homens que têm um feminino mais desenvolvido e que não tem perfil para eles. Ou eles viram mulheres para outros homens, né? Ou eles assumem um papel homoafetivo, né? Então, entram numa relação assim, porque não tem um perfil. O feminino Se perdeu, né, também, prof? né? Feminino ferido nos homens, mas deixa eu passar para Fernanda, mas tá ali, Ana Lúcia, no chat, @terapia inteligente. Fernanda, fala rapidinho, porque Obrigada, tem que seguir. Sim, sim, vai ser rapidinho. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sobre o filme do enfermeiro, Grace, eu assisti na sexta-feira, logo no dia do lançamento, fiquei super curiosa, porque é uma história real, né? De um homem que fez aquelas atrocidades todas, e me parece que chegaram a quase 400 casos dele fazendo as bobagens que ele faz. Mas em relação à personagem feminina, eu acho que assim, mesmo vocês terem ter assistido, eu acho que você tem razão, porque a personagem, ela trabalha muito, ela é uma enfermeira, trabalha demais, e ela sozinha sustentando as filhas, com problemas ali de relacionamento com as filhas também, por ser só e trabalhar demais. Ela recebe a ajuda dele porque ela tem um problema de coração, que ela pode morrer a qualquer momento, então ele ajuda ela, por incrível que pareça, né? E ela trabalha e consegue fazer a denúncia, depois que ela descobre que ele está fazendo isso, ela, por uma questão ética, acaba se aliando para denunciar ele, né, para pegarem ele em flagrante, mas me parece, assim, no filme, eu não sei se aconteceu na vida real, que ela trabalha até praticamente ter um colapso no coração dela. Essa é uma questão. E sem ter tempo para as filhas e nem nada. E só outra coisa que eu queria, aproveitando aqui para te perguntar sobre o feminino ferido, que eu estou muito curiosa em relação à violência contra a mulher por parte dos homens. Isso é um sinal de feminino ferido neles? A gente pode falar sim, isso? a Daniela fala que sim. O homem, na perspectiva do Jung, é muito interessante as duas coisas que você está falando, né? A carga de trabalho extenuante, imaginário sacrificial. No profundo do inconsciente está a informação. Sacrifique-se. Isso. Sacrifique-se. Se você não tem filho, é o meu caso, não tenho filhos, você vira workaholic. Sacrifique-se, de alguma forma. Agora, a violência contra a mulher, essa visão é muito importante. A Daniela fala, né? Quando isso acontece, né? Tem casos, obviamente, gravíssimos, a gente não quer desmerecer a importância, mas é importante pensar que o feminino no homem está ferido, com certeza, porque para o Jung, o homem, a manifestação da violência é a ânima no homem. É a qualidade feminina dele que está altamente machucada, entendeu? Sim, e eu comecei a seguir a Daniela, já até me inscrevi na lista de espera do curso da Tecelã. Achei incrível, gente, se vocês puderem seguir. É incrível, ela é uma mulher que seguiu uma jornada de muitos anos, ela tem muito estudo, então não é só uma coisa pessoal, ela estuda isso. Sim, ela fala com muita propriedade. Obrigada, professora. Muita coisa que eu trago aqui veio dos cursos dela, porque revolucionou minha perspectiva, e uma das coisas que a Dani me trouxe foi essa percepção de que o culto à deusa não quer dizer feminino curado. A gente tem várias vertentes lá no Instagram de curandeiras da terra, de mulheres buscando essa coisa da deusa mãe, da terra, né, para curar o feminino, mas o aspecto sombrio é muito, muito grande.
Então, tem que ter um certo cuidado, porque acaba dando ruim no final, isso a Daniela sempre fala, mas lá nos cursos dela, ela vai esmiuçar tudo isso, e ela me trouxe essa percepção, né? Quem são essas deusas, como é que isso aparece no imaginário, e falta muito estudo a esse respeito. Então, eu me dei ao trabalho de pesquisar e fiquei estarrecida com o que eu encontrei, né? Por exemplo, deusa Kali, que é essa deusa que vocês estão vendo ali. Ela é a deusa da destruição e do renascimento, né? Kali vem de Kal, que significa tempo, né? E como é que essa deusa vai nascer? Vocês lembram lá de Atena, que nasce da cabeça de Zeus, já armada, indo para a guerra, que nasce adulta? Kali nasceu da cabeça de Durga, da deusa Durga, que é a deusa mãe dos hindus, né? Ela nasce, na verdade, da testa da deusa Durga, durante uma batalha contra um demônio, gente. Olhem que condições, né? Que essa deusa nasce. Eu não sou estudiosa da tradição hindu, mas eu pesquisei um pouco a esse respeito, me chamou muito a atenção isso, né? E eu não sei se a ideia de demônio, no caso Satanás aí, que a gente chama de Satanás, né? Mas eu não sei se a ideia de demônio é a mesma ideia que tem lá no Novo Testamento. Não sei, teria que averiguar mais profundamente. Mas a Durga está lutando contra esse demônio e Kali nasce da testa de Durga e ela vem com uma destrutividade enorme e Shiva, que é um deus masculino, né? É o deus da destruição, a impede de destruir tudo e ela mostra a língua para ele. Essa é a história de Kali. Por isso que ela é representada sempre com a língua de fora, tá? E ela é venerada nos festivais e na tradição hindu. É uma deusa, assim, com uma história muito pesada. Inclusive, a gente vai ver outras deusas aqui com histórias também bem complicadas. Então, eu até ia pedir, gente, para a gente deixar os comentários para daqui a pouco, né? Quando eu passar alguns slides para eu poder falar aqui desse culto a Deus. Então, vejam como aqui eu estou trazendo outra foto dessa deusa, como é que ela é representada. A gente tem uma mulher com muitos braços, muitas pernas, né? Numa das mãos ela segura a cabeça de um homem, na outra ela segura uma faca, uma foice, né? Uma espécie de foice ensanguentada. Vejam que pesado que é isso, a língua de fora, né? Com esse desdém, né? Esse sarcasmo, e o colar, um colar cheio de cabeças de homens ou de caveiras. Muitas vezes são caveirinhas, dependendo da representação. E o Shiva embaixo, ou seja, uma supremacia feminina, né? Sendo que na Índia a gente tem uma opressão às mulheres que é inimaginável. Eu mandei aquele artigo no grupo, né? Eu achei assim impressionante os dados daquele artigo, porque mostra que esse culto à deusa não está associado ao empoderamento da mulher na sociedade hindu. E vai demorar muito a estar, ainda que existam movimentos, né, pregando por essa, assim, tentando conseguir uma condição de vida melhor para as mulheres, o que é extremamente legítimo, mas basicamente há uma pseudo-superioridade feminina nas representações dessa deusa, uma deusa destrutiva, né? Isso, além de ferir o feminino, não é índice de empoderamento social da mulher, né? Metade das mulheres indianas, de acordo com aqueles dados, sofre violência doméstica. E interessante que elas mesmas se colocam na situação, elas mesmas acham que elas precisam estar em situações de violência. Isso é o mais estarrecedor. É o feminino ferindo o feminino. Uma outra coisa que chama atenção, a atribuição de virtudes que se desvelam em facetas de opressão. O que é isso? Nossa, aquela mulher ali, ela é muito prestimosa, ela tem um talento para cuidar da casa. Tem mulheres que têm isso, né? É uma virtude que é atribuída a essa mulher, e isso se transforma numa opressão. Os homens, as outras mulheres, enfim, vão usar isso como maneira de oprimir essa mulher. Isso é muito frequente nessa sociedade. A banalização do estupro, e a situação das mulheres Dalit, que são as mulheres das castas consideradas inferiores. A Globo teve uma novela, uma vez há muitos anos atrás, que trouxe essa questão dos Dalits, né? Tinha um personagem lá, era um homem, agora eu não lembro os detalhes, mas teve essa representação, eu lembro que ficou bastante popular isso. Então, gente, é estarrecedor
quando a gente descobre esse tipo de informação, e é importante que a gente tenha ciência disso, né? Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque existem adoração a uma deusa ou a um deus que isso vai estar associado à opressão. Existem outros fatores atuando aí nesse conjunto. Inanna ou Ishtar. Lembram que eu falei de Ishtar na aula passada? Estava falando justamente de Esther, né? Esther é consagrada a Ishtar, o nome significa isso, né? Porque ela tá ali num cativeiro na Babilônia e o tio dela manda ela usar um nome que escondesse que ela era judia. Ela usa justamente esse nome, né? E aí eu achei essa representação de Inanna, que era adorada por sumérios e depois por babilônios na forma de Ishtar, lembrando que Ur é a cidade de Abraão, lá um dos patriarcas da Bíblia. A deusa Inanna está associada ao amor, à fertilidade, às colheitas, ao sexo e à fecundidade. Então tem sempre esse aspecto da fertilidade, da deusa mãe, da sexualidade, que aliás são as duas sombras do feminino, né? Sexualidade e espiritualidade. Na próxima aula eu vou falar mais sobre isso por causa das místicas, tá? E, retomando Perséfone, Inanna também desceu ao submundo. Uma história terrível, eu até deixei um artigo no Drive com a história de Inanna. É uma história arrepiante, em que ela desce ao submundo e ela se oferece em sacrifício a demônios. De novo, o imaginário sacrificial, né? Tem lá uma questão com, acho que é uma outra divindade, ou um homem carnal, enfim, mas uma separação do masculino, que se observa muito fortemente nessa história. Ela é violentada por um jardineiro e se vinga, transformando águas em sangue. Então, a gente tem um aspecto de vingança, um aspecto de uma raiva, né, obviamente justificada por essa violência. E é importante frisar que os cultos a Inanna, assim como todos os cultos, né, as deusas envolviam relações sexuais entre sacerdotisas, muitas vezes virgens ou muito jovens, e representantes de divindades. Um acontecimento chamado de prostituição sagrada. Então, tudo aquilo que diz respeito ao culto às deusas envolve essa prostituição sagrada, que muitas vezes gerava frutos estranhos. Por exemplo, uma criança é metade criança, metade animal, porque diziam, né, que haviam ali os cultos e os rituais, as orgias, né, e a mulher envolvida nisso, as mulheres, as sacerdotisas envolvidas nisso. Lembrem-se, as sacerdotisas faziam a mediação entre o mundo sobrenatural e o mundo físico. Que realidade espiritual se manifestava a partir dessa ponte? Muitas vezes uma realidade espiritual muito problemática. Né, esses filhos que ou nasciam mortos, ou nasciam metade criança, metade animal. Então, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que é um assunto muito pesado, né? As Brumas de Avalon já dá aí uma boa pista a esse respeito. E uma outra deusa que eu queria trazer é a Asherá, é uma deusa cultuada no antigo Israel. A gente vai ver a história de Jezabel, que traz esse culto a essa deusa. E lembrando, a partir do momento em que Abraão faz o pacto com Javé, né, que é o Deus do pacto, justamente, há uma exclusividade de culto a esse Deus. Não que eles preferissem esse Deus, mas foi o Deus com o qual eles firmaram esse pacto. Esse pacto é plasmado numa circuncisão, né? O sangue, por exemplo, plasma uma realidade espiritual. Então, quando há derramamento de sangue por meio de circuncisão ou qualquer outro corte, né, que a pessoa se consagre àquela divindade, a realidade espiritual é plasmada e não tem como voltar atrás. Então, Abraão faz esse pacto e há exclusividade de culto. No entanto, no antigo Israel tinha o politeísmo. Eles cultuavam outros deuses, não era permitido, mas existia. E Baal era um desses deuses, juntamente com Asherá. Asherá seria hoje esse culto que existe, que muitas mulheres têm aí com a grande mãe, com as árvores, com a fertilidade, com a coisa da mãe terra, seria um equivalente, né? O sacerdócio masculino nessa época era predominante, os sacerdotes tinham poder, né, de intermediar também as realidades espirituais, e o combate à idolatria existia, porque tinha que adorar o Deus do pacto.
né? Por que adorar esse Deus do pacto? Porque ele era fundamental aí para a formação daquela sociedade, né? E qualquer transgressão, e a Bíblia é cheia de transgressões, né? A essa adoração, qualquer transgressão era punida. Um exemplo típico é Lamentações, né? Lamentações é uma punição do Senhor por conta da idolatria, de séculos de idolatria, e aí a deportação para a Babilônia, tá? Mas só para vocês entenderem, existia sim cultos a outros deuses, mas esse culto era condenado, não se podia, né, teoricamente fazer esse culto, mas as pessoas faziam, né? Todas as sociedades têm isso, né? Coisas que não podem ser feitas, mas acabam acontecendo. E queria entrar, antes de entrar nas personagens, né, queria falar um pouco sobre as profetisas e deusas na Bíblia, que existem referências às profetisas e às deusas. O que é um profeta, gente, em primeiro lugar? É uma pessoa que anuncia os desígnios de Deus. É uma pessoa que supostamente prediz o futuro, é um adivinho. A gente tem os grandes profetas, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel. Aí tem os profetas menores, todos homens. Mas na Bíblia temos algumas profetisas. São pouco destacadas, mas são importantes. Eu vou trazer elas aqui para vocês, né? A deusa Asherá é mencionada 40 vezes na Bíblia, no livro de Reis, porque Jezabel era profetisa de Azerá. A idolatria, como eu falei, era frequente entre os reis de Israel, então a gente tem lá a casa de Davi. Depois que Davi morre, vem o reinado de Salomão. Salomão é o produto de um adultério, né, de Davi com Batseba. No entanto, gerado dentro de um casamento legítimo. Aí ele reina, e com a morte de Salomão vai começar o problema. Salomão já tinha problema com idolatria por conta da mulher estrangeira, que era condenada naquela época. Aí o que vai acontecer? Uma vez morto Salomão, a sucessão do trono vai passar por uma série de problemas, porque os reis eram idólatras, né? Eles idolatravam outros deuses que não o Deus do pacto. Até chegar, por exemplo, em Josias, que foi um rei muito importante, ele se propôs a erradicar essa idolatria, e aí eles vão no templo, eles querem retomar os serviços do templo, e eles encontram o livro da lei. E ao encontrar o livro da lei, eles retomam esse pacto, feito lá no Pentateuco, aqui a gente está em Reis e Crônicas, né? Eles encontram esse livro da lei e Josias fica apavorado diante daquela realidade que era terrível, e eles resolvem restituir a adoração ao Senhor. É toda uma reforma ali feita nesse sentido, por conta dessa idolatria, né? E aí entra o papel dos profetas, né? Eles são muito importantes na história do povo hebreu por serem portadores das mensagens do Senhor. Né, eles plasmavam essas realidades espirituais, eram portais para essas realidades espirituais. Um profeta muito importante é Elias, que eu vou mencionar aqui, mas também vai ter a profetisa que vai ajudar Josias nessa passagem nessa transição, de um reinado idólatra para um reinado temente ao Senhor, né? Não sei se alguém quer falar alguma coisa antes de eu entrar nas personagens. Tudo isso são livros históricos, gente. Isso aqui eu não inventei nada. Eu estou tirando tudo dos livros históricos. É exatamente como está lá. E a história de Josias vocês encontram tanto em Reis quanto em Crônicas, tá? Eu acho que a Ana Lúcia levantou a mão ou foi impressão minha? A Ana Lúcia estava com a mão levantada? Pode ter sido impressão minha, ou foi sem querer. Não, prof, não levantei a mão, acho que foi sem querer que eu toquei. Eu tô com o celular. Ah, tá. Você pode ter esquecido de abaixar também, né? Mas não tem problema, era só para saber. Tá bom. Aí eu vou trazer aqui a primeira profetisa para vocês, que é Miriam ou Miriam, do livro do Êxodo. Lá no Pentateuco, temos essa mulher, que é uma mulher importante no desenrolar da história. Miriam é a irmã mais velha de Moisés e Arão. Em hebraico, seu nome significa obstinação. Depois vai ser associado com Maria, né? Mas Miriam tem um papel bem importante aqui. Ela é uma mulher bastante determinada, que fica ao lado, né, dessas lideranças importantes na libertação da escravidão hebreia no Egito.
Então, tem toda aquela história de José do Egito, foi até novela isso, né, gente? É uma história importante, que José foi governador do Egito, daí os irmãos foram todos para lá, porque estavam passando fome na sua terra natal, enfim, e aí se institui uma escravidão de 400 anos, e Moisés nasce no Egito, né, esse líder importante, né, do povo hebreu, vai nascer no Egito. Se vocês assistirem o filme Moisés na Amazon Prime, vai ter os detalhes dessa história, né? Basicamente, o faraó tinha proibido matar os filhos dos hebreus, porque eles estavam se tornando muito fortes dentro do Egito, e Moisés é meio que salvo dessa tentativa de assassinato, e ele é colocado no rio. E aí ele é entregue à filha do faraó. Só que quando ele é entregue para essa mulher, Miriam está presente, né, intermediando aquela situação. E aí ela sugere que a própria mãe seja ama de leite de Moisés para ficar por perto do filho, né? Então Miriam tem um papel importante nesse ponto aí da história. E Moisés é criado então por uma egípcia, tendo a própria mãe como ama de leite, mas ele é hebreu, essencialmente, ele é um judeu porque ele tem sangue judeu. E vai ter toda aquela questão lá das 10 pragas do Egito, que vocês já conhecem, e eles são libertos pelo faraó para ficar 40 anos no deserto. Esses 40 anos são um tempo espiritual, simbólico. O deserto simboliza a aridez, a sequidão, a provação. Inclusive, gente, a Bíblia está cheia de imagens do deserto. A que eu mais gosto é a do Vale dos Ossos Secos, do livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, em que tem ali os esqueletos voltando à vida no Vale dos Ossos Secos. Tem no Cântico dos Cânticos também tem, enfim, daria uma aula inteira para falar de deserto. Mas, enfim, eles vão peregrinar no deserto e, na hora de atravessar o Mar Vermelho, Miriam vai cantar e louvar ao Senhor, porque a travessia do Mar Vermelho é um momento importante ali da trajetória de Moisés e do seu povo, e Miriam vai ser o portal espiritual para essa travessia. Ela dá as boas-vindas a essa realidade espiritual cantando e louvando, né? E o grande problema que vai acontecer é o seguinte: Moisés estava afastado da esposa, ficou a vida inteira afastado da esposa, né? Ele toma no deserto uma esposa cuxita. Cuxita significa descendente de Noé, acho que é filha de Cuxi, descendente de Noé. E isso gera revolta em Miriam e Arão, porque pela lei mosaica, aliás, a lei que o próprio Moisés tinha instituído, né? Ele não poderia desposar uma estrangeira. No entanto, havia um propósito ali, né? E tanto Miriam quanto Arão vão criticar Moisés por conta dessa escolha. Só que o problema não é a crítica em si, o problema é a intenção. A intenção deles era desautorizar Moisés e não zelar pela integridade do povo. E aí Miriam é vitimada pela lepra. Essa lepra, gente, tem um aspecto simbólico, significa inveja, significa os ciúmes que ela tinha do próprio irmão, né? Aí vem uma questão muito complicada, mas por que ela não podia questioná-lo? Dentro de um pensamento grego, né, a gente vai colocar essa pergunta, mas por que ela não podia questionar? O pensamento hebraico nos traz outra perspectiva, porque ela não tinha autoridade espiritual para isso. Moisés tinha a autoridade espiritual dele, que era liderar esse povo. Arão tinha uma outra autoridade espiritual abaixo de Moisés. Isso tudo predeterminado pelo Senhor. E Miriam, o lugar espiritual dela é esse que eu falei da profetisa, de trazer uma realidade à existência. Por isso que quando ela questiona o sacerdócio de Moisés, ela é vitimada pela lepra. Porque ela não estaria preparada para essa efetiva travessia. Ela não estava submetida aos desígnios desse Senhor. E é importante a gente considerar que as sacerdotisas, as profetisas no texto bíblico, elas estão submetidas a uma instância superior e ao sacerdócio masculino. Existia uma hierarquia que precisava ser respeitada. E Arão também é punido. Quando Miriam é vitimada pela lepra, Arão entra em desespero. Ele também está sendo punido pelo Senhor, né?
Moisés também vai entrar em pânico e vai interceder a favor da irmã perante essa instância superior. Interessante, né? Vejam que mesmo tendo sido desautorizado, ele vai interceder a favor da irmã. E o que acontece com Miriam? Ela fica 7 dias fora do acampamento israelita, por conta da lepra. E isso impede a continuidade da peregrinação. Essa mulher era muito importante ali naquele momento. Ela era o portal espiritual daquele povo. Ela estava trazendo aquela realidade à existência. Ela não poderia questionar Moisés. No entanto, ela incorre nesse equívoco. E aí acontece isso. A peregrinação para porque eles não conseguem seguir diante, né, dessa insubmissão de Miriam. Ela não tinha fundamento no que ela estava falando. Ela queria desautorizar Moisés. Esse foi o problema, né? Aí eu vou trazer os trechos da Bíblia em que isso acontece. Então, a gente tem aqui a música cantada por Miriam, na travessia do Mar Vermelho, que era uma variação do cântico de Moisés. Ela cantava em resposta a Moisés. Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Moisés, ela está aqui realmente acolhendo essa realidade, materializando essa realidade. Números capítulo 12, versículo 2. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? A fala insubmissa de Miriam, que desagradou ao Senhor, mas Moisés ainda vai salvar a irmã. Números capítulo 12, versículo 13. Ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. Então, gente, isso aqui também desfaz a ideia de que a Bíblia oprimiria a mulher. Todos estavam submetidos a uma instância superior. Ela não é punida por ser mulher. Ela é punida porque ela desobedeceu algo que ela não poderia desobedecer. É só isso. E aqui, esse irmão intercede pela irmã, né? Concede-lhe cura. É muito interessante essa história, gente. Vale muito a pena ler. Certo? Agora eu vou trazer um outro caso interessante na Bíblia, que são duas mulheres. Geralmente são exemplos utilizados no meio religioso, né, para falar de uma emancipação da mulher que, na verdade, não tem nada a ver. É uma outra questão aqui, também muito importante, mas é importante trazer esse esclarecimento. Uma dessas mulheres é uma profetisa, chama-se Débora, e a outra é Jael, uma mulher espiritual, né? Juízes, não sei quem já leu, né? Juízes é muito conhecido por conta da história de Sansão e Dalila, né? Sansão foi juiz sobre Israel. Eu não coloquei Dalila aqui, porque senão ia estender demais. Dalila é uma personagem muito interessante, né? Porque ela se mantém fiel à sua família de origem e trai o próprio marido, que era um nazireu, era ungido e etc. E tudo isso se passa na época de Juízes, que é um período muito conturbado, com uma grande instabilidade e corrupção espiritual, tá? É um tempo de guerra entre a cidade de Azor e as tribos do norte de Israel, e Israel estava sob o jugo de Canaã nas mãos do rei Císera, que era um rei muito impiedoso. E aí vai surgir essa profetisa chamada Débora, que é a quarta juíza sobre Israel, né? Débora vivia numa região montanhosa de Efraim, ela era esposa de Lapidote, que é citado apenas uma vez. Aí tem pessoas no meio religioso que costumam dizer que Lapidote incentivava uma suposta autonomia da parte de Débora, mas isso a Bíblia não diz, tá? Lapidote significa fogo aceso. E aí tem uma outra leitura que diz que ele era o fogo que mantinha ali Débora naquele lugar. O que vai acontecer com essa mulher? Ela fica sentada debaixo de uma palmeira, aconselhando o povo de Israel, numa função que seria de um homem. Ela está num lugar, portanto, masculino. A palmeira, né, gente, tem um significado simbólico, né, de ancestralidade, de relação com o feminino, inclusive, né? Então, a gente tem um momento de uma grande instabilidade em que uma mulher é erguida para fazer um papel masculino. Tá?
Na ausência de um homem mais forte, temos Débora. E aí tem um homem chamado Baraque, que é o ungido do Senhor para vencer Císera, para matar Císera. No entanto, Baraque é um fraco, é um covarde. É tão covarde, gente, que quando ele vai para a batalha, ele leva Débora junto. Gente, isso no texto hebraico é um absurdo. Ele leva a mulher junto com ele. Por quê, gente? Porque a mulher, como esse lugar do Gerar, esse lugar era um lugar muito protegido no tempo hebraico. Não tinha cabimento levar uma mulher para a batalha. E Baraque faz isso. Tá? Eles têm uma vitória momentânea, depois eles perdem de novo, vira uma bagunça, tudo por causa disso, mas Débora estava ciente, né, dessa condição. E aí vai surgir essa outra mulher chamada Jael, esposa de Éber, o queneu. Jael nasce da covardia de Baraque, né? Porque Baraque se recusa a matar Císera. E aí Jael vai convidar Císera para a sua tenda, para assassiná-lo, né? Montar e desmontar tendas era geralmente tarefa das mulheres. E aí Jael vai lá, monta a tenda, é hospitaleira com Císera, ele pede um copo d'água, ela dá um copo de leite para ele, tudo mais. E aí eu retomo aqui o termo do alfabeto hebraico, né? Vav, que é justamente tenda, a tenda como esse lugar do feminino, a tenda como esse lugar aí da subjetividade. Císera é atraído para esse lugar e morto por Jael. Ela faz o trabalho que o homem devia ter feito. Ele é morto com uma estaca cravada na têmpora. Eu estou dizendo que as mulheres não tinham força para isso? Pelo contrário, o texto bíblico mostra que sim, elas tinham força. Na ausência de homens mais fortes, elas assumiam. Mas não é o lugar dessas mulheres. O lugar delas era em outro lugar. Entende? E aí aqui eu trago o famoso Cântico de Débora, com uma imagem de Jael, né? Débora louvando a Jael. Juízes capítulo 5, versículos 7 a 24. Que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Éber, o queneu. Seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ele pediu água, ela lhe deu leite. Numa tigela digna de príncipes, trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda e com a mão direita o martelo do trabalhador. Golpeou Císera, esmigalhou sua cabeça, esmagou e transpassou suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou, caiu e ficou ali prostrado. Aos seus pés ele se curvou e caiu. Onde caiu, ali ficou morto. Então temos uma heroína aqui resolvendo um problema que seria o problema do homem, né? E muitas vezes sendo citada como exemplo de empoderamento na Bíblia. Um outro exemplo também que se usa muitas vezes é Judite, mas o texto de Judite não é canônico. Eu li algumas coisas a respeito dizendo que ele não teria sido inspirado pelo Espírito Santo. Aí tem toda uma tradição religiosa em cima, né? Mas, basicamente, Judite corta a cabeça de Holofernes. Mas esse texto, volto a frisar, não é canônico. Eu não vou me estender muito, porque é muito controversa a discussão. Mas aqui a gente tem essa mulher, apostos, né? No caso ali, assumindo uma tarefa masculina. São poucos exemplos na Bíblia, mas tem. Jael e Débora são alguns desses exemplos. Gente, eu só vou fechar a janela aqui rapidinho. Deu uma esfriada. Essa chuvinha tá meio gelada, né? Ainda bem que estamos cada uma nas nossas casas. Que hoje é um dia das bruxas, frio, né? Com chuva. Daí aqui, gente, eu trago a história de Ruth. Parece que vai nevar. Nossa! Entre essa semana e semana que vem vai vir uma massa de ar polar, como nunca veio, é possível nevar. A prof está falando de frio, mas é interessante, está tendo um frio atípico. Verdade. Verdade. Muito bem. Voltemos às nossas mulheres. A Natália está dizendo aqui que é isso, quase verão. Pois é, né? Esquisito, né, gente?
Eu tinha mencionado que tem 2 livros na Bíblia, tem o livro de Judite, que é apócrifo. Apócrifo é tudo aquilo que não teria sido canonizado como texto bíblico. Lembrando que a Bíblia é um compilado de textos que foi feito depois, né, que tudo isso aconteceu, né, muito depois. E a gente tem os livros com nomes de mulheres. A gente tem Esther, que eu já falei, e Ruth. Ruth se passa no tempo de Juízes, por isso que eu inseri aqui, a história de Ruth e Noemi. Então, a gente tem alguns aspectos bem interessantes. Ruth era uma mulher moabita. Moab era uma cidade próxima ali de Israel, e a instabilidade territorial era muito grande, e o que acabava acontecendo? Saques. Então, Israel, para se forjar como nação, tinha que se proteger desses saques. Por isso que tem toda aquela reticência com a mulher estrangeira. Né? Cuidado com a mulher estrangeira, mas Ruth é uma exceção. Por quê? Porque ela vai se converter à religião daquele povo. Ela vai se converter lá ao Deus, não é a religião, é o Deus da sua sogra, que é a Noemi. Noemi é uma mulher bastante amargurada, bastante ressentida, também viúva, né? Tanto Ruth quanto Noemi são viúvas, porque Noemi havia saído da sua própria terra, ela perde tudo, ela perde marido, filhos. E Ruth, gente, era uma sacerdotisa de Lilith. Vocês lembram de Lilith, que é aquela deusa sombria, uma deusa antiga, né? Que tem todo aquele aspecto sombrio. Ruth era a sacerdotisa de Lilith. Então, ela fica viúva também, e ela se converte no momento em que Noemi desobriga as noras a estar com ela após a morte dos filhos. Uma das noras vai embora e Ruth diz: eu vou ficar porque o meu Deus agora é o seu Deus. Ela se converte, ela se arrepende daquele culto a Lilith, ela se arrepende daquele passado. E isso vai torná-la uma mulher, digamos assim, apta, não é o termo certo, mas isso vai incluí-la na genealogia de Jesus. O fato dela ter se convertido, o fato dela ter entrado numa outra esfera espiritual. Então, no primeiro momento tem o espírito de orfandade, de bastardia, né? E aí depois de paternidade. E essa paternidade vai se materializar em Boaz. Quem é Boaz? Boaz é um parente de Noemi, né? Elas vão voltar lá para a terra delas, simbolizando um retorno, inclusive, à própria ancestralidade. E aí Noemi vai orientar a Ruth, que existe esse parente, é um homem rico, e Ruth, acho que é sobrinho ou primo dela, uma coisa assim, e existe uma hierarquia. Quando a mulher ficava viúva, geralmente casava com o cunhado, para que o cunhado ficasse com a propriedade e com a mulher, né? Porque era um patriarcado. A mulher estava incluída aí nesse conjunto. Só que existe uma hierarquia e Boaz vai até a cidade negociar para se casar com Ruth. Né? Mas como é que ela se torna esposa de Boaz? Eles estavam na época das colheitas. E aí Ruth se aproxima de Boaz, mostrando a situação dela, tudo mais, supervisionada por Noemi, né, orientada por Noemi, tanto que Noemi simboliza o arquétipo da anciã, essa mulher sábia, que quer ajudar essa jovem heroína a conseguir um casamento, porque uma mulher sozinha naquela época, gente, era terrível. Uma mulher precisava ter um marido, ter um lar, não tinha como ficar à mercê da sociedade, porque era uma condição complicada. Boaz simboliza o resgatador, né? Essa mulher é resgatada por esse homem, porque ela está numa situação muito difícil. Lembram que eu falei lá do concurso de beleza, lá de Esther? É uma outra situação. Mas era um tempo, gente, muito difícil. Lá no caso lá das concubinas, eram moças selecionadas no reino para serem essas amantes do rei. Podia ser que o rei nunca mais procurasse essas mulheres. Mas, em face da vida que elas levavam, era melhor ser concubina do rei. Aqui a gente tem uma situação um pouco diferente. A gente tem uma questão de primogenitura, porque o Boaz tem que negociar e tudo mais, mas ele é esse resgatador de Ruth.
né? Ruth se humilha, inclusive, ela trabalha nas colheitas, algo que para a gente seria talvez um absurdo, né? Mas ela consegue se tornar esposa desse homem e garantir a sua genealogia. Então, eu vou trazer uns trechos aqui para analisar essa questão, porque Ruth e Noemi, gente, representa basicamente sororidade, né? A anciã ajudando a mulher mais jovem. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir, todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Então, isso aqui é Boaz falando, né? Em Ruth, capítulo 3, versículos 11 a 18. É verdade que sou o resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ele manda ela deitar nos pés dele. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida, porque senão iam levantar a suspeita, né, de envolvimento sexual antes do matrimônio e não podia. Gente, isso é uma coisa meio difícil de aceitar, né? Parece que ela está ali se humilhando, mas é justamente por fazer isso, que ela se torna esposa de Boaz. Aí ele vai lá nos portões lá de Jerusalém, ele negocia com os homens, com os anciãos, inclusive ele recebe um sapato como símbolo, como prova dessa negociação, e aí ele se casa com Ruth, e Noemi tem a alegria de segurar nos braços o filho de Ruth. Então, Noemi tem um fim de vida mais agradável por conta de ter ajudado essa jovem mulher. Coisa que, infelizmente, muitas vezes não acontece. As mulheres disputam entre si, né? Sendo que as mais velhas precisam ensinar as mais jovens, porque a maturação psíquica da mulher é um processo muito problemático, muito peculiar, né, tem que ter todo um carinho ali, e muitas vezes, né, as mais velhas não têm essa paciência. Eu senti quando li que Ruth também ajuda a sogra, exatamente. A ajuda principal parte de Noemi, porque ela desobriga, né? As noras ir embora. E quando Ruth diz, o meu Deus é o seu Deus, elas se mantêm juntas, elas têm uma relação de sororidade, e no final das contas, Ruth acaba retribuindo para a sogra, né? Esse carinho todo. E é uma história bastante usada, gente, para quem tem problema de relacionamento com a sogra, justamente, porque é por conta da disputa entre as mulheres. É a falta de sororidade. E a sororidade cura o feminino. Então, respondendo lá a pergunta da Michele, lá da aula passada, Ruth seria um feminino curado. Porque Ruth tem essa relação bacana aí com esse feminino da sogra. Que é uma mulher amargurada, por sinal, né? Teria tudo aí para ser um desastre, mas esse desastre não acontece. E ela é da genealogia de Jesus. Né? Um posto, digamos assim, um posto, né, um lugar espiritual muito importante. Agora, livro de Reis. Essas histórias aqui são bem interessantes, porque no livro de Reis a gente assiste a toda a corrupção do reinado por conta da idolatria, né? Eu já falei do reinado de Josias, isso a gente tem em Reis e Crônicas, né? Porque são versões similares, com uma diferença ou outra. Então, a gente tem o reinado de Josias, a restituição dos cultos ao Senhor, porque eles visitam o templo, redescobrem o livro da lei, e Josias recebe uma profecia de que o Senhor iria arrasar com o reino de Judá, que é da casa de Davi, justamente por conta dessa corrupção espiritual. E aí, ele fica apavorado, e ele manda os seus conselheiros consultarem uma profetisa chamada Uldá, que não é muito comentada na Bíblia, mas ela aparece muito rapidamente. Aí a gente tem o fenômeno da presença na ausência, que eu já comentei, né, de essa narrativa hebraica muito lacônica, e aí fica muito patente esse recolhimento do feminino, mas ao mesmo tempo aqui a ação, a intervenção de Uldá é muito importante, né? Então, Uldá era uma mulher relativamente rica, era casada com Salum. Isso não está na Bíblia, quem diz é o Flávio Joséfo, que é um historiador bíblico.
Ela morava na Baixa Jerusalém, então era uma mulher que vivia muito bem, né? O marido era rico e ela era profetisa. Ela tinha uma relação com o Senhor. E Josias, apavorado diante dessa iminência da destruição, vai consultar essa profetisa. E ela vai dizer para ele exatamente o que ele tem que fazer. Isso é acolhido por Josias. Eu já vou trazer o trecho aqui, é muito interessante como eles respeitam, né, o lugar dessa mulher, que é uma mulher assim como outra qualquer. Não é assim a profetisa, mas é uma mulher que tinha um relacionamento ali espiritual e que consegue trazer essa realidade em existência e vai se materializar depois, né? Jezabel, por outro lado, né, é uma princesa fenícia, esposa de Acabe. Acabe é um dos reis de Israel, um dos mais idólatras, inclusive. Eles têm um casamento político, né, porque Jezabel é estrangeira e tem toda a reticência, né, com a mulher estrangeira. E ela é a responsável por instituir, ou melhor, ele, né, porque dentro desse casamento político, Jezabel é autorizada a adorar os seus próprios deuses. E aí Acabe, que é um homem bastante fraco, acaba instituindo o culto a Baal em Israel. Isso vai causar um problema tremendo. Por que eu estou trazendo Jezabel aqui? Porque ela é profetisa de Azerá. Lá na aula sobre bruxas eu vou retomar Jezabel mais esmiuçadamente, porque tem a questão da bruxaria. Mas aqui ela é basicamente profetisa de Azerá, de maneira tal que, né, esse culto é disseminado em Israel e existem 450 profetas de Baal em Jerusalém. E aí vem um profeta chamado Elias para destruir esse monte de profeta. Mas aí é uma outra história. O que eu quero dizer com isso? Jezabel praticava corrupção espiritual, cultos realizados em bosques, né? O que vai obrigar uma ação decisiva do profeta Elias para erradicar esse culto, né? E o final de Jezabel é muito trágico, né? Eu aconselho que vocês leiam o livro de Reis para ver o final de Jezabel. Jezabel, assim como Salomé, vai ser muito valorizada pelos decadentistas como mulher fatal, né? Um protótipo da femme fatale. E, de fato, ela é essa mulher, digamos, literalmente fatal, né? Ela conduz o reinado aí a uma destruição total. Acabe se arrepende, mas ela não se arrepende e ela vai ter um final trágico, né? Esse nome é retomado, todo mundo aqui conhece, eu acho, o conto da Aya, da Margaret Atwood, ela retoma, né, esse nome na Casa de Jezebel. O que é a Casa de Jezebel? É um prostíbulo. Nada mais apropriado. A Margaret Atwood usou aqui uma referência sensacional para falar desse lugar, porque Jezabel é basicamente corrupção e prostituição espiritual, né? Mas lá nas bruxas eu vou retomar um pouquinho mais, falar da morte de Jezabel, mas eu deixo aqui o convite, né, para vocês lerem essa história, que é muito interessante e muito importante dentro da Bíblia, né? Então, é uma mulher, gente, num lugar tomando o caminho da sombra. A gente tem Udá tomando um caminho da luz e Jezabel tomando o caminho da sombra, né? Lilith. Essa coisa sombria. Alguns trechos aqui sobre Udá e Jezabel. Ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direi. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, como teu coração se enterneceu, porque Josias tinha se arrependido, né? E te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, porque eles rasgavam as vestes em sinal de arrependimento, e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Aí ele vai lançar a profecia em 2 Crônicas, capítulo 34, versículos 23 a 27. Se quiserem consultar, né, a profetisa Udá falando em nome do Senhor. Em Apocalipse, capítulo 2, versículos 20 a 22, tem uma advertência sobre Jezabel. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza.
Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. É bem pesado esse trecho aqui, em que Jezabel é chamada de falsa profetisa, que conduz as pessoas à idolatria. Então, Jezabel é utilizada aqui num sentido muito, muito simbólico, né? De tudo aquilo que desvia uma mulher sedutora, né? Desviando, né? Esses homens desse caminho. Boa noite, Fernanda. Fernanda já está saindo. Boa noite. Então, aqui tem uma questão simbólica envolvida, tá? Não sei se alguém tem algum comentário. Eu vou seguir aqui, daí eu já abro, tá, gente? Para fazerem comentários. Temos uma outra falsa profetisa no livro de Neemias, né? Chama-se Noadia. É uma referência muito breve na Bíblia, mas pesquisando mais a fundo nós descobrimos que é uma falsa profetisa. Então, Neemias, gente, assim como Esther, retrata um outro momento conturbado da história de Israel, que é o cativeiro na Babilônia. Os hebreus são deportados, né? Isso está no livro das Lamentações e no livro de Jeremias, tem essa deportação, né? Para esse outro lugar. O rei Nabucodonosor destrói Israel, e aí vem esse cativeiro de 400 anos em que a face do Senhor não se revela para o seu povo. Então, é um período meio sombrio, né? Aí, o que vai acontecer? O rei persa, não sei se é Dario ou Ciro, se eu não me engano é Dario, ele vai ser autorizado pelo próprio Senhor, né, a liberar alguns judeus para reconstruírem o muro de Jerusalém. Então, o Senhor quer reconstruir o seu povo e envia, né, Neemias, Esdras e Zorobabel para fazer essa reconstrução. Neemias, gente, não era ninguém. Era um rapaz muito simples, era copeiro do rei, não era profeta nem sacerdote, né? Esdras era um escriba, e Zorobabel também vai junto com eles para a reconstrução desse muro. E aí, Neemias emprega uma grande energia, né, para reconstruir esse muro, e o muro aqui tem um significado simbólico, né, você erguer uma fortaleza para se proteger, espiritualmente falando, né, ele tem um significado espiritual, e o povo vai começar a reclamar da reconstrução do muro. O pessoal que tinha ficado lá em Jerusalém vai reclamar dessa reconstrução, né? E aí vai ter a ação de falsos profetas denegrindo, né, esse processo. E uma dessas falsas profetas é Noadia, né, uma mulher que vai ajudar dois homens a tramarem contra os judeus. Então, tem um trecho aqui de Neemias 6, capítulo 14, que é o seguinte: lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas duas obras, as suas obras, né? E também da profetisa Noadia e dos demais profetas que procuraram atemorizar-me. As pessoas que se opunham à construção desse muro e se opunham ao reerguer, né, ao processo de reerguer Jerusalém. E aí ele vai mencionar essa profetisa Noadia aí, que seria uma falcatrua, né? Uma falsa profetisa. Mas, de qualquer maneira, vocês percebem que a mulher é esse portal espiritual, seja para a luz ou seja para a sombra. O texto bíblico nos traz isso. Aí aqui, gente, temos o Novo Testamento, a personagem de Ana, que também não é muito comentada, mas é importante. Ana é filha de Fanuel, já avançada em idade, é uma mulher de 84 anos. Ana significa graça ou favor. Ela havia ficado viúva com 21 anos e nunca se casou novamente. Isso era bastante comum, né? As mulheres não se casarem de novo após a viuvez. E com 84 anos, essa mulher não se apartava do templo, onde vivia em jejum e oração. Tinha uma vida espiritual, né? E qual é o papel de Ana? Preparar o povo para a chegada de Jesus, chegada do Messias, né? Chegando ela na mesma hora, deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Lucas capítulo 2, versículo 38.
Então, de novo, nós temos aqui uma mulher já em idade avançada, sendo portal espiritual, né? Profetizando a vinda de Cristo. E o ministério de Jesus, como eu falei na última aula, foi viabilizado por mulheres, né? Maria Madalena é um grande exemplo, enfim. As mulheres eram bastante importantes aí na materialização dessa realidade espiritual. Alguém tem algum comentário sobre essas personagens? Porque eu vou entrar agora na mitologia grega e daí nas Brumas de Avalon. Todo mundo silencioso, refletindo sobre as profetisas. Eu achei interessante que esse portal que você falou lá no início na metade da aula, né, que as mulheres enquanto portais, né, enquanto portal espiritual e também como geradora, né, gestora e geradora, ela não se limitava a uma idade, né, do momento fértil, mas tanto Sara como a própria Noadia, né? Isso. Noadia, que você falou agora, elas têm idade bastante avançadas, né? Sara com 90. É Ana com idade avançada. Ana, a própria Sara com 90 anos, a Ana com 84, então já eram consideradas senhoras, né? Não estaria, teoricamente, numa idade fértil, produtiva, né? Mas isso cai por terra, né? Isso, é importante frisar isso aí. Não há... A gente vive, na verdade, uma coisa que eu vou falar agora que eu achei muito interessante quando a Daniela trouxe no curso dela. A gente vive num tempo de exaltação da juventude, no caso nós, né, ocidentais, dentro de um pensamento grego. E aí, a mulher idosa, a mulher menopausada, ela é meio que descartada, sendo que é uma fase de grande profundidade espiritual. E Ana nos traz isso, uma mulher de 84 anos, viúva, sem filhos, se entregou ao Senhor, se entregou aí para anunciar a vinda de Cristo, remetendo a essa anciã, Noemi, né? Noemi perdeu tudo, está amargurada, o que ela pode fazer? Ajudar uma jovem mulher. E sobre isso, gente, eu vou indicar um filme muito legal que eu assisti na Amazon Prime, ele é um filme gospel, né? Mas independente da crença de vocês, ele se chama Quarto de Guerra. Esse filme é muito legal, traz essa anciã ajudando uma jovem mulher. É um filme muito bonito, assim. É um filme que vocês assistem rápido e vai tratar justamente do amadurecimento espiritual dessa jovem mulher sendo conduzida por uma anciã. E algo que na nossa sociedade, assim, a gente não leva a sério. Da mulher de idade avançada, mas é uma fase, assim, riquíssima em termos espirituais. Quando cessam as atividades do mundo masculino, digamos assim, do mundo concreto, e você adentra numa outra realidade que é muito mais espiritual, você não está mais tão preocupada, eu imagino, né? Você não está mais tão preocupada em fazer seu nome, ser uma profissional, ser uma trabalhadora, você quer estar a serviço de alguma coisa, essa é a anciã. Né? E as mulheres que vão entrando na menopausa vão tendo essa percepção espiritual e muitas vezes negligenciam isso, né? Dizendo, não, isso daí é besteira e tudo mais. Não é besteira, afinal de contas, ela tem uma estatura, né, com uma experiência de vida imensa. Então, isso precisa ser considerado também, né? Achei muito interessante. E Ana nos traz essa visão dessa mulher espiritual, né? Mesmo em idade avançada. Mitologia grega, Cassandra. Isso aqui todo mundo deve conhecer, né? Ou vocês já devem ter lido a esse respeito. Cassandra é filha de Príamo e Écuba, irmã de Heitor. Ela é uma princesa troiana e ela é uma profetisa. Ela prevê a destruição de Troia, mas é desacreditada e considerada louca. Bem ao contrário de Uda, que é acolhida, cuja profecia é acolhida. Ana também é aceita, né? Por que acontece isso com Cassandra? Ela era profetisa de Apolo e foi treinada por Apolo. Vejam só, gente, conteúdo arquetípico aqui, né? Isso que a Ana Lúcia falou da programação, né? Ela foi programada por um homem para agir de uma determinada forma.
E aí ela se recusa a dormir com Apolo e é amaldiçoada. Olha que coisa absurda, gente. Né? Que feminino ferido a mitologia grega nos traz. No pensamento hebraico, seria, no tempo hebraico do texto bíblico, seria assim um absurdo, né? Mas na mitologia grega acontece. E aí ela implora ao pai, sem sucesso, depois aí dessa maldição, que destrua o cavalo de Troia, né? Quando o cavalo de Troia entra dentro dos portões, eles escutam o barulho das armas dentro do cavalo e acham que é um presente de grego, literalmente, e ela adverte o pai de que a coisa vai dar ruim, ela é desacreditada. Não, isso não é validado, né? Depois do saque de Troia, ela é violentada no templo por Ajax, como se já não bastasse, né? E é levada prisioneira de guerra por Agamenon, que morre assassinado por sua esposa Clitemnestra, em conluio com seu amante Egisto. Vou abrir um parênteses aqui para falar de Agamenon. A Agamenon sacrificou a própria filha, chamada Ifigênia, para ir para a guerra de Troia. A Ifigênia era virgem, as naus estavam paradas no porto, e aí o Apolo, justamente, né, o deus Apolo, chega e diz, olha, você tem que sacrificar uma virgem para seguir viagem para a guerra. E ele sacrifica Ifigênia. Tem uma peça do Eurípides, chamada Ifigênia em Aulis, em que ele vai falar disso. E aí, o que acontece? Clitemnestra fica revoltada, inclusive a revolta de Clitemnestra vem do útero, né, o texto grego diz isso, e aí ela arma um conluio com Egisto, que tinha questões ancestrais com a família de Agamemnon, não vou entrar aqui, porque não tem nada a ver com o feminino, vocês podem procurar na internet isso. Eles armam esse assassinato, e na trilogia do Ésquilo, na Oresteia, Cassandra é assassinada também. Mas numa outra versão do mito, ela foge para Cólquida, que é a terra de Medeia, para fundar uma nova cidade. Então, gente, o pensamento grego traz esse feminino ferido, essa misoginia. Em momento nenhum a gente está negando que isso existe, a gente está colocando na conta dos gregos. E a nossa cultura é formatada dessa maneira. Essa mulher que é desacreditada, que não é valorizada, que é estuprada, que é prisioneira de guerra, e na peça do Ésquilo, a Cassandra prevê o assassinato do Agamemnon. Ela vê sangue nas paredes. Ela vê que Agamemnon vai ser assassinado. Né, esse conluio sinistro de Clitemnestra e Egisto. Só para curiosidade de vocês, Clitemnestra vai ser assassinada por Orestes, filho do casal, e aí Orestes vai ser perseguido pelas deusas da vingança e vai ser julgado por esse crime, e quem absolve Orestes é Minerva, é Atena. É uma mulher, né, que diz, não, você não é culpado, porque o julgamento está empatado e Minerva decide. Uma mulher. Detalhe, né, que não quer calar. Pois é, eu também achava, Fernanda. Eu tive um professor de literatura clássica que ele era muito bom professor, e ele trazia esses mitos para a gente, por isso que eu repasso para os alunos, né? E esses nomes, assim, a gente confunde mesmo. Né? O meu esposo fica admirado, assim, como eu lembro dos nomes, mas tem muita coisa que eu já esqueci. É uma pena. Né? Porque a memória da gente vai piorando com a idade. Eu esqueci muita coisa, gente. É o voto de Minerva. É para os romanos é Minerva, para os gregos é Atena. Imagine, Eunice. Voto de Minerva. Agora as brumas de Avalon, gente. Vem mais por aí, né? Porque as brumas de Avalon é uma coisa, assim, impressionante. Na realidade, as brumas de Avalon é uma tetralogia. E aqui eu vou focar na Senhora da Magia, vou retomá-la na aula do dia 21, porque no dia 14 a gente não tem aula, e no dia 7 eu vou tratar da Teresa de Ávila e das místicas mulheres. Vou falar de misticismo ocidental cristão também. Então, na Senhora da Magia, eu estou terminando de ler agora, assim, é uma coisa extraordinária,
a gente tem a criação da Estimum a partir do título da tetralogia. Então, retomando aquele conceito de Estimum, que é aquele clima criado pelo texto literário, e no texto bíblico a gente percebe que cada época da Bíblia traz um clima, né? Então, por exemplo, nas Brumas de Avalon, tem um clima muito, assim, peculiar e que causa um impacto nos afetos do leitor. O que eu senti lendo esse livro? Quando você adentra nesse espaço das brumas, você é meio que enfeitiçado pela narrativa. Porque a Marion Zimmer Bradley escreve muito bem. Isso a gente precisa reconhecer. Então, você fica encantado com aquela narrativa, de maneira tal que, às vezes, você não percebe o quanto o feminino está ferido. Esse é um problema, na verdade. Né? E aí a gente tem uma produção de presença muito forte daquele ambiente, né, as descrições do ambiente, o clima que aquele ambiente vai criando, você é transportado para aquele lugar, né, e o lugar se torna presente para você. Então, a gente tem uma simultaneidade muito forte, que vai impactando cada vez mais à medida que a narrativa vai avançando. Eu não vou entrar na biografia da Marion Zimmer Bradley, porque é extremamente controverso, mas quem tiver interesse pode pesquisar no Google, e já vou avisando, vocês vão ficar chocados com o que vocês vão encontrar, né? Porque é impressionante pensar que uma mulher que escreveu sobre o feminino ferido estava com o feminino, assim, tão incrivelmente ferido, e feriu o feminino de outras mulheres. Isso é uma coisa, assim, muito séria, né, que eu queria trazer aqui, porque esse livro é um grande sucesso de público e crítica, ele é um best-seller, e de novo, né, gente, por que é que a gente consome, desculpa, esses produtos? Por que é que a gente sempre vai para esse mesmo lugar? Né? Concordo com a Camila, descrições cinematográficas, cenas belíssimas, mas quando a gente se depara com a biografia da Bradley, a gente... Não quero desmerecer a qualidade literária, e nem posso fazer isso, mas a biografia dela, pensando no feminino ferido, é algo realmente muito impactante. Então, né, a gente fica pensando nas sombras desse feminino, quanto isso impacta na própria produção literária, né? A Ilha de Avalon é um símbolo máximo do feminino ferido. Por quê? Porque ela está separada do restante do mundo. Tudo aquilo, gente, que separa o feminino, que coloca o feminino dentro de uma caixinha, em arquétipos, é altamente, digamos assim, adoecedor. Né? É muito adoecedor isso, sabe? Então, eu não quero, assim, quem está começando a ler, eu não queria programar uma leitura. Não é essa a minha ideia, mas chamar atenção para alguns elementos. E um dos elementos é esse. A Ilha de Avalon é um símbolo máximo do feminino ferido por conta da separação e por existir também um ritual específico para entrar naquele lugar. Uma espécie de uma senha. Né? E o feminino curado é um receptáculo. É bem diferente disso. Né? Tem a presença de um imaginário ancestral e imemorial associado à magia, associado ao culto às deusas. Então, basicamente, essas sacerdotisas de Avalon, elas se consagravam à deusa, a grande deusa. Existe ali um embate de consciências entre essa questão da grande deusa e o cristianismo, de maneira bastante polarizada, nos diálogos entre a Viviane e o Walter Pendragon, dá para perceber isso. Né? Então, uma obra que vai surgir num momento muito importante de expansão do cristianismo, de um catolicismo romano, que é uma questão política, e aí essa coisa do culto às deusas fica meio periférico, meio marginal, é uma discussão muito complexa, mas tem esse imaginário ancestral e memorial, né? Tem toda a ancestralidade da Viviane, que é a Senhora do Lago, essa ancestralidade se tornando presente na Igraine e principalmente na Morgana, que é quem vai ser consagrada a deusa, né? Sendo que a Viviane já tinha sido consagrada dessa forma. E a gente tem a prostituição sagrada nos templos. Os cultos às deusas envolviam essa prostituição. Isso vai aparecer
nas brumas de Avalon. E tinham as fogueiras de Beltane, que era quando as coisas aconteciam, e haviam sacrifícios de perda de virgindade, de concepção de crianças, com determinados fins. Sacrifícios e imolações da virgindade das sacerdotisas, né? Elas eram preparadas para isso durante um bom tempo, que é o que vai acontecer com a Morgana, tá? E filhos entregues a sacrifícios. Pensem só, gente, essas sacerdotisas, elas não tinham uma vida normal. Elas se consagravam à deusa, elas eram mulheres a serviço dessa consagração. Então, os filhos delas eram entregues em sacrifício ou gerados em orgias nos cultos por necessidades políticas e desejo de poder, que é o caso da Viviane. Quando a Viviane convence a Igraine a seduzir outro homem, ela induz a irmã ao adultério, porque ela tem um plano lá político e desejo por poder, né? E, obviamente, o feminino ferindo o feminino. A Viviane, a Igraine, a Morgana e a Morgause. A Morgause é a irmã mais nova da Viviane e da Igraine, tem uma disputa muito forte entre elas. E a Morgana, como essa moça, essa jovem virgem, que vai receber esse treinamento para ser uma sacerdotisa. É um treinamento altamente sacrificial, inclusive. Eu vou trazer aqui para vocês uns trechos, inclusive da profetisa Raven, para ilustrar esses sacrifícios, né? Aqui a gente tem a descrição de uma sacerdotisa de Avalon. Espera só um pouco. Ah, entendi agora o que deixa escura a tela, não vou fazer mais. Página 231, gente, já a narrativa bem adiantada tem essa descrição. A mulher era velha, seu cabelo longo e embaraçado, preso com uma travessa de osso, era quase todo branco. A pele morena tinha apagado as marcas azuis. As marcas azuis eram marcas de consagração. Círculo na testa, tá? A roupa era do mesmo couro tratado de maneira imperfeita que as outras usavam, mas sobre ela ostentava uma manta de pele de gamo, com pelos, pintada com símbolos mágicos. E de seu pescoço pendiam 2 colares, um de belas contas de âmbar e outro de pedaços de chifres alternados, com pequenas barras de ouro trabalhadas com arte. Tinha a autoridade da própria Viviane e Morgana não sabia que era a mãe tribal e sacerdotisa do povo. Geralmente mulheres mais velhas, que conduziam essas mulheres mais jovens nesses rituais, né? Não era uma mulher. Aqui é um trecho sobre a Morgana, gente. Umas páginas adiante. Não era uma mulher, era uma sacerdotisa. E dera a força da virgem ao galhudo, como havia sido determinado ao seu destino antes que as muralhas do mundo fossem construídas. Aceitara seu destino como sacerdotisa de Avalon e sentia que alguma coisa de muito importante acontecera ali na noite passada. Aqui é quando a Morgana perde a virgindade, e eu não vou ficar dando muito spoiler, é só para trazer a ideia aqui, gente, de que o feminino está muito ferido nesse lugar. Não era uma mulher, era uma sacerdotisa. Está cindido. Totalmente separado, e essa mitologia sacrificial, essa entrega sacrificial a esse galhudo, né, o galho simbolizando um chifre, um símbolo fálico, tá? E essa entrega que acontece nesse ritual que vai marcar Morgana para sempre. E aqui eu trago a profetisa Raven, que é uma personagem marcante desse volume, né? Em silêncio, Raven retirou as roupas externas de Viviane e seus sapatos sujos de lama e gastos pela viagem. A um sinal da senhora, fez o mesmo com Morgana. Trouxe-lhes água para se lavarem e mais tarde alimentos, pão de cevada e carne defumada. Para beber havia apenas água fria, mas era fresca e deliciosa, diferente de qualquer outra água que Morgana já provara. Então aqui tem a Raven meio que como uma serviçal, e depois a gente fica sabendo mais detalhes a respeito dela. Raven ainda colada, fizera voto de silêncio perpétuo, exceto quando falava em transe como profetisa. Mandou que entrassem com uma inclinação de cabeça. Então ela tinha se consagrado à deusa com voto de silêncio, né?
Raven, cuja voz nunca tinha ouvido. Raven, que certa vez, quando serviam juntas no templo, segurou um lampião que ia explodir e, terrivelmente queimada com o óleo fervente, abafou os gritos com as 2 mãos, enquanto as queimaduras eram tratadas, a fim de não quebrar o voto de dar a sua voz à deusa. Olha o nível que temos aqui de sacrifício. Ela queima a mão no templo, evita gritar, para não quebrar o voto com a deusa. Jovens mulheres aqui, né, gente, sendo sacrificadas. E, finalmente, as considerações finais. Quais são os pontos principais que a gente precisa retomar aqui? As profetisas e sacerdotisas viabilizando realidades espirituais, tanto para a luz quanto para a sombra, tanto Maria quanto Lilith, porque na tradição judaico-cristã esses lugares estão separados, né? A autoridade espiritual da mulher, de maneira tal que tudo começa na mulher, a mulher tem essa primícia, né? A existência de um sacerdócio masculino que deveria ser considerada por conta de questões hierárquicas, né? As mulheres em lugares masculinos em períodos de transição, que é o caso de Débora e Jael. O culto às deusas e sagrado feminino não implicam em valorização da mulher ou cura do feminino. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. No caso da Índia, a gente tem um regime terrível de opressão, mesmo com essa adoração à deusa Kali, né, que eu apresentei aqui para vocês. E tudo isso nos permite questionar a culpabilização do cristianismo e do texto bíblico na opressão feminina. A gente está vendo que não tem nada a ver, né, que o pensamento grego oprime muito mais. Então, são alguns pontos aí a serem retomados. As referências, eu trago aqui a Tecelã e o Feminino Ferido, o link, né, do curso. Acabam de fechar uma turma, mas em breve acho que outra turma vai ser aberta. E para a próxima aula, gente, a gente vai ter as místicas mulheres. Eu vou disponibilizar para vocês o Castelo Interior da Teresa de Ávila. Não é obrigado a ler inteiro, mas se vocês quiserem ler umas partes, não tem problema. É até desejável, né, para a nossa próxima aula. E aí, aqui eu queria abrir para perguntas, né, comentários, nesses minutos finais. Nem que seja para comentar os impactos do que eu falei ou deixei de falar, enfim. Porque eu falei bastante. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Gente, que silêncio! Tudo culpa das bruxas, das sacerdotisas, das profetisas. Boa noite, professora. É Camila quem está falando. Ah, sim, tudo bem. Pode falar. Tudo bom. É a primeira aula que eu assisto, inclusive. E, para mim, é informação de maior impacto e que é interessante, não tinha pensado nisso ainda, é que o culto às deusas, né, ele não caminha na mesma direção de uma valorização do feminino e nem da cura do feminino ferido. É uma informação que eu absorvi, que eu preciso pensar a respeito disso, porque minha impressão e as minhas leituras, né, o que eu tinha absorvido até então era justamente o contrário, mas quando você apresenta essa informação hoje, parece que fica óbvio, sabe? É algo que era óbvio, mas como o discurso é bem o contrário disso, né, do que é real, eu não tinha notado, não tinha pensado a respeito disso. Eu entendo porque eu também tive a mesma sensação quando eu fui apresentada para essa perspectiva. Nós convivemos com uma perspectiva e depois vem uma outra perspectiva que contradiz o que a gente tinha visto. Mas é porque falta estudo, às vezes, da nossa parte, e eu fiquei realmente estarrecida. Eu compartilho dessa sensação. Há mais ou menos um ano, quando eu descobri isso, eu falava, gente, né, o que a gente está consumindo? Nós, digo como mulheres mesmo, o que a gente está consumindo como leitoras, como mulheres, como assinantes de Netflix, etc, etc.
Não quero desmerecer As Brumas de Avalon, eu acho que a qualidade literária dele existe. É um livro muito interessante, a maneira como ela descreve, não estou condenando o culto às deusas aqui, no sentido moral, né, a Grace falando que, nossa, olha só, cuidado, não é isso. Eu acho que vocês entenderam que é uma outra perspectiva por conta do imaginário sacrificial, coisas que a gente não reflete, sobre as quais a gente não reflete, que a gente associa com o poder do feminino, e o poder do feminino não está nesse lugar, a gente tem muito mais um lugar de morte, de sombra, de destruição, do que propriamente cura do feminino. O que eu quero dizer com isso? A pessoa pode ter experiências interessantes num culto como esse, a pessoa pode ter ali uma vivência interessante, mas isso não conduz a uma libertação, isso não conduz a uma cura. Isso não conduz, assim, a um lugar sarado. E lendo As Brumas de Avalon, fiquei ainda mais assustada, que realmente não há essa condução. Até conversando com uma aluna que foi que já participou, né, desses cultos, não dessa maneira, mas já participou, ela meio que admitiu para mim que realmente era muito pesado. Né? E a gente tem um feminino ferido buscando poder, e não só mulheres, mas homens também, né? Porque o feminino tem no homem também. Então, são coisas assim para a gente pensar e digerir mesmo. Isso precisa ser digerido. E às vezes demora um tempinho. Ana Lúcia quer falar alguma coisa, porque abriu o áudio? Agora a prof falou assim que é muito difícil, é muito pesado. Como é difícil, como é pesado ouvir um curso desse, viu? Porque você faz muitas. A ideia era justamente. A ideia é tornar mais leve, mas aí vocês vão lá na página da Daniela, gente. Desculpa se eu estou fazendo entrar em crise existencial, mas é que eu estou passando por esse processo. E isso está se refletindo na minha. Eu quis trazer para as alunas, sabe? Mas sigam a página da Daniela, vocês não vão se arrepender. Ela é a mulher que está me conduzindo. Então vão lá beber na fonte. Tô assim, a condição do feminino, né? A gente que não tem um músculo assim, a gente tem cabeça, né? E por ter mais pensamento, a gente sente mais também, porque a gente tem que articular mais, né? Mas que papel difícil, hein, prof? Eu sou professora de literatura e eu estou sendo conduzida num processo. A Natália está dizendo aqui que o primeiro foi pior, né, Natália? Isso. O feminino foi terrível. Para mim foi difícil por causa Para mim foi difícil por questões familiares, né? Eu tive uma perda na família durante o curso, foi bem pesado. Então, E uma perda que tinha a ver com o feminino, justamente, né? Com esse lugar do feminino, esse lugar da subjetividade, da maternidade, que é um lugar muito complexo, né? E aí, a Natália está falando aqui, esse não está me assustando tanto, porque a Natália já estava iniciada nessa seara, né? Mas assusta mesmo, gente. Assusta mesmo. A gente faz uma... Não é um terço. A gente faz uma analogia com a vida da mãe da gente, da avó da gente, das tias, avós, de todas as mulheres que passaram pela nossa retina e que fazem parte, assim, daquelas que tiveram as suas vidas várias situações, né? Mas que os mitos, né? Os mitos, eles são permanentes, né? Sim. Permanentes. Só muda o nome da mulher, muda a cidade onde ela mora, mas os acontecimentos e o que eles desencadeiam nesse universo feminino ainda continua. É contínuo. A gente não evoluiu muito, né? É triste pensar que esse imaginário ancestral continua atuando, por isso que eu acho que a gente não tem como se livrar disso. A gente tem que integrar essa sombra. E na aula que vem eu vou falar das sombras do feminino, a sexualidade e
a espiritualidade. A gente tem que, inclusive, num sentido espiritual, essa coisa das bruxas, né? Hoje é dia das bruxas, inclusive, essa coisa aí da feiticeira, isso tá no nosso inconsciente. Por que a gente tem atração, às vezes, por esse tipo de conteúdo? Porque tem lá a informação no profundo do inconsciente, e não tem como extirpar isso. A gente tem que ressignificar e integrar. E a literatura nos dá essa possibilidade. Eu entendi a questão das bruxas como uma manobra, né, de nós mulheres para sobrevivermos. Também. É. Porque o feminino está ferido, né? Os homens também podem lançar a mão da bruxaria. O feminino está ferido, tem que sobreviver de alguma maneira, e você precisa buscar poder. O livro Caça às Bruxas, gente, é isso. Você tem uma sociedade inteira ali com o feminino ferido, buscando poder, inclusive homens fazendo isso, e personagens reféns da consciência arcaica do início ao fim. Eu acho que eu vou tratar de Caça às Bruxas na última semana do curso, que a gente vai ter 2 aulas, uma na segunda e uma na quinta. Na aula que vem, a gente vai ter um respiro, né, da ferida do feminino, né, de toda a dor que o feminino nos traz, com as místicas mulheres. A gente vai ter a Teresa de Ávila, se eu não me engano, a Soror Mariana Alcoforado, a gente vai ter ali mulheres, assim, que vão nos trazer, principalmente a Teresa, né, que era uma religiosa, que era, inclusive, foi doutora da igreja e tudo mais, que vão nos trazer esse feminino mais curado, né, que vão trazer essa proposta de cura, não no sentido psicológico, mas no sentido espiritual, né, que o que cura o feminino é a busca pela espiritualidade. Isso cura o feminino, isso ajuda no resgate da ferida do feminino. E Teresa vai falar exatamente sobre isso, né? Se vocês quiserem ler o Castelo Interior, sintam-se convidadas, porque o Castelo Interior, gente, é um texto muito bacana, assim, que conversa muito com a gente. Muito bem. Alguém, o silêncio, né, gente? O silêncio. Tá borbulhando aqui. O Castelo Interior vai tá no Drive? Como é que vai ser? Para inserir no Drive, eu tenho ele aqui, eu posso inserir, mas você compra na Amazon. Inclusive, o meu Castelo Interior não está aqui. Não sei onde foi que eu, entre aspas, enfiei esse livro. Deixa eu ver se eu consigo achar. Meu Senhor. Não. Eu acho que eu tirei ele daqui. Deve estar em algum outro lugar. Mas são 7 capítulos, são 7 moradas desse castelo interior, em que ela vai descrevendo como a alma se encontra com Deus. É bem bacana, assim, sabe? É muito interessante para quem estuda essas coisas, assim. E um livro muito ousado para a época, né? Porque mulheres não tinham, num mundo dominado por homens ali a gente tem um mundo grego já, né? Não tinha, assim, toda essa voz que ela tá ali colocando. Então, ela é uma mulher, assim, muito corajosa, muito ousada. E é muito interessante a proposta dela ali de uma vida de oração, né? De uma vida espiritual, enfim. Eu vou colocar no Drive, mas vocês podem comprar também, se quiserem, certo? Eu acho que é basicamente isso. Esses slides da aula de hoje eu também vou pôr no Drive. A gravação, a Uni Andrade tem subido no YouTube, por isso que eu estou enviando toda semana o link lá, né? Eu é que agradeço, né, a presença. Desculpe se eu tô abalando a psique de vocês, mas a intenção é levar essa reflexão sobre o feminino por meio do texto literário. E sigam a página da Dani, gente, que a Dani é psicóloga. A Dani trabalha com todas essas questões aí psíquicas. Deixa eu só interromper a gravação.